Bom dia, com muita alegria, todas as famílias. Sejam todos bem-vindos ao nosso consultório. Temos o compromisso de informar para a prevenção da sua saúde, por isso, fique conosco. Enquanto a pessoa dorme, o cérebro entra em um estado de atividade reduzida, o que permite que o corpo descanse e recupere as suas energias. O tema de conversa de hoje é a higiene do sono. Para esta conversa tenho comigo o Bernardo Kassuende, que é psicólogo e... hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta. Bom dia, Bernardo. Muito bom dia, muito bom dia. Psicologia, hipnose, hipnoterapeuta, é um casamento perfeito? É, extremamente perfeito. Não obstante das duas disciplinas olharem para a psicoterapia, mas elas têm diferenças consideráveis. Mas são encaixa perfeito. Sim. Muito bem. Mas não é para fazer aquela para hipnotizar as pessoas, não, como temos visto nos desenhos animados. Não, aqueles são os hipnólogos, nós somos mesmo hipnoterapeutas, ou seja, utilizamos o recurso da hipnose para lidar com processos tanto psicotraumáticos como psicossomáticos. Muito bem. E aqui vamos falar sobre higiene do sono. Vamos sim, vamos sim. Vamos falar, sim, senhora. O sono é uma parte importante da rotina diária de todos. Configura um estado fisiológico de descanso e relaxamento. Quais são, Bernardo, as horas recomendáveis? Ou seja, quanto tempo a pessoa deve dormir? Olha, hoje por hoje, devido à dinâmica das sociedades, o número de horas foi acrescentada, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Antes o determinante era 8 horas e hoje já se fala em 9. Para pessoas adultas varia de 8 a 9 horas. Para crianças é um pouquinho mais, pode ser, leva até vezes 16 a 12, de 12 a 16. E como é que funciona o ciclo do sono? O nosso cérebro, como é que ele se comporta? Olha, o sono é das atividades mais importantes que o organismo realiza, sendo que é através do sono que existe, por exemplo, a revitalização de todas as nossas células, né? Sem sono, disse a bom da verdade que praticamente és um morto ambulante. O sono, ela tem suas fases e os seus ciclos. E para tal, você precisa se acertar um ciclo que nós chamamos de ciclo circadiano. É o ciclo que coordena os ritmos biológicos de um dia. Onde existem os neurotransmissores que são responsáveis pelo ciclo diurno, no caso o cortisol, e a melatonina, no caso diurno, certo? Então, estes ciclos, elas têm duração de 20 a 60 minutos, que vai pulando por vários estágios em função da hora, né? E vai depender também de como foi induzido este sono, ou seja, de como foi higienizado este sono, daí a higiene do sono. Sendo que existem alguns comportamentos que sujam o nosso sono. E que comportamentos vêm a ser estes? Por exemplo, ficar muitas horas dentro de uma tela de telemóvel. Antes de dormir ou já na cama? Antes de dormir, ou estar, aliás, na cama nem se vai com o telemóvel. É extremamente prejudicial. O telemóvel não foi feito para entrar para o quarto. Aliás, o quarto só foi feito para fazer duas atividades, né, que é dormir ou reprodução. Ok. Tomamos nota. Pronto, como ia dizendo, então tem vários comportamentos que eles descoordenam o ciclo, esse ciclo circadiano e consequentemente o ciclo do sono. Sim. Como, por exemplo, tomar café a partir acima das 15 horas. Eu, por exemplo, os meus pacientes prefiro recomendar as 12 por conta de cada indivíduo tem o seu cronótipo. Sim. E o seu genótipo. Então, uns são metabolizadores lentos, os outros são metabolizador rápido de cafeína. Exato. Então, eu recomendo pelo menos que até as 12. Mas às 15 horas é comum. Pode receber a cafeína, faz mal. Como? Há quem nem pode consumir cafeína. Exatamente. Existem pessoas que não podem consumir cafeína por conta do aumento da eletrificação cerebral, né? O cérebro é completamente elétrico
E a cafeína aumenta a intensidade do funcionamento do cérebro. Mas já ouvi ainda, tocando nesta parte, já ouvi pessoas que quando fazem o consumo do café, em vez de ficarem eletrizantes, acabam por ter desmaios ou ficar tontas. Sim, é muito por conta disto mesmo, desse aumento. Né? Não só café, existem chás verdes que contêm extrato de cafeína, as bebidas energéticas, todas essas aumentam a atividade do cérebro. É natural que algumas pessoas, quando tomam, deixa-me cá ver se eu percebi, Bernardo. Sim, aumentando a produtividade do cérebro é que faz com que há uma descarga corporal, ou seja, a pessoa acaba por ficar tonta e desmaiar? Bem, desmaiar não é normal que desmaie. Sim. É normal que aumente a capacidade, fica mais hiperativa. Agora, quando já existe desmaio, provavelmente tem de consultar, tem de ir ao profissional para saber efetivamente se existe alguma lesão em algumas estruturas cerebrais. Muito bem. E o que é que dormir mal ou mau sono pode causar ao ser humano? Tudo. Até câncer. Ou seja, se tu não dormes, por exemplo, não é possível você ter aprendizado se tu não dormires. Toda a informação que nós escolhemos durante o dia, ela é consolidada no período da noite quando estamos a dormir. Só existe consolidação de memória se tu dormires. Só existe, ou seja, todo o processo que tu tens durante o dia, ele é reformulado de noite. E se não existir isso, você descoordena, por exemplo, o processo da homeostase. E automaticamente o teu corpo fica disfuncional. E aí vai gerar um problema um atrás do outro, né? O sono é um imperativo humano. Tem de se dormir. Muito bem. O que é homeostase? Se calhar as pessoas não sabem. Bem, a homeostase é o equilíbrio do corpo, certo? Mas que, na verdade, no corpo não existe nada equilibrado. Ou seja, não existe nada equilibrado. É um desequilíbrio do corpo, mas mantendo essa constância do desequilíbrio. É isso que nós chamamos de homeostase. Muito bem. E os problemas emocionais, no caso, falou dos estudos, mas a assimilação não é por conta de uma boa qualidade de sono. E os problemas emocionais também são causados pela má qualidade de sono? Completamente. Completamente. Não existindo um sono, você tem todas as células a funcionar desreguladamente, completamente. Se tu não dormires, você tem, porque a estrutura da memória, por exemplo, a estrutura que lida com as nossas emoções, tu tens aí o hipocampo, né? E tens o hipotálamo, que é essencialmente a parte mais centrada para as memórias. E quando não existe um sono, porque você descoordenou o ciclo circadiano, certo? Ou seja, existe uma confusão, o teu cérebro a perceber o que efetivamente é a atividade para dia. Seria bom começar já a explicar, não é? Porque temos aqui um cérebro. Pois. E ele é tão bonito. É mesmo. Esta parte aqui central é o nosso córtex pré-frontal. Fica aqui bem atrás da nossa testa. E o nosso cérebro ela começa a ser amadurecido de trás para frente. Né? Isso para explicar, por exemplo, que as crianças não deveriam, por exemplo, ir à escola às horas que estamos acostumados a vê-las a irem para a escola. Muito cedo. Muito cedo, muito cedo. As crianças tinham que ter aulas, por exemplo, a partir das 9, 10 horas em diante, por elas serem vespertinas. Adultos são matutinos, as crianças são vespertinas. Então, no processo deste amadurecimento, a última estrutura a amadurecer é o córtex pré-frontal. Por isso é que elas fazem birra. Sim. E não é por uma questão de que estão a ser mal educadas ou coisa parecida, não. É a predisposição do cérebro diante do corte do ciclo do sono. Predispõe a maior irritabilidade, incapacidade de memória. Para muitos até começam a ter comportamentos que são parecidos ao indivíduo que tem o TDA, que é o déficit de atenção. Então é importante, se calhar, lançar aqui um alerta, não é, ao nosso sistema de ensino, para ver se altera o horário escolar das crianças. Sim, deveria, mas pronto, isso são coisas estruturais de organizações, que às vezes não depende única exclusivamente de um país. Exatamente. Mas pronto, nós como profissional de saúde não é recomendável. Se puder pôr num outro horário melhor. Então estava eu a dizer em relação a... Permita-me. Sim. Então, nosso cérebro, este é o nosso cérebro, aqui nós temos nosso cerebelo,
são as estruturas que coordenam efetivamente o equilíbrio do nosso corpo. Aqui tu tens aqui tu tens a glândula pineal, sim, que é responsável pela produção. Vocês conseguem ver? Temos a glândula pineal, que ela é responsável exatamente pela produção da melatonina, que é o sinalizador para o sono. Ele não é um indutor de sono, como alguns ainda fazem confusão. Ele não é indutor de sono. Ele é um sinalizador completo do organismo em relação ao sono, a atividade que o corpo vai ter. A partir das 17h30 existe uma mudança neuroquímica, ou seja, nós temos um hormônio que chama-se serotonina. Essa serotonina, ela é que regula nossos estados de humor, e a partir das 17h30 ele muda de composição química e torna-se melatonina, para que sinaliza ao corpo que o ciclo circadiano diurno fechou, ou seja, a paragem de produção de cortisol, que é o neurotransmissor que coordena o dia, e começa então o noturno, que é da melatonina. Mas para aqueles países que escurecem a partir das 21 horas, como é que funciona? Da mesma forma? Funciona da mesma forma, é a percepção que o cérebro tem, acostumar. É claro que nesses países, por exemplo, a população são suplementadas, por exemplo, de vitamina D. Sim. Nesses países porque o frio sozinho já é uma predisposição para a depressão. Ou seja, o ser humano precisa ter exposição ao sol. Se tu não tens exposição ao sol, para o teu cérebro é noite quase. É como se fosse. Sim. O sol, ele indica, o teu lobo occipital, que é a estrutura aqui mais para trás, ele sinaliza efetivamente, recebendo raios ultravioletas azuis, diurno, que, olha, é dia, vamos produzir cortisol para ativarmos o ciclo. E quando fica 17 horas, tu não podes ter luminosidade que mimetizam o dia. No caso, luzes brancas e a luz do telemóvel. A luz do telemóvel e lâmpadas brancas, elas, para o corpo, para o cérebro, é como se fosse a dizer, mantém-te acordado. Pois, e começa uma briga. A glândula pineal a querer produzir melatonina para te meter a dormir, e essa lâmpada te dizer, não, eu estou a receber essa luz que ainda é dia. Sim. Então, de noite não se deve ter contacto. Nem com coisas, com líquidos que venham a acelerar o cérebro, no caso, produzindo mais cortisol, mas sim tendo atividade que sejam muito mais brandas. Luzes têm que ser brancas, em casa, se puder ter menos luminosidade, melhor, para que efetivamente você comece a ter uma predisposição para ir dormir saudavelmente. E quando nós não conseguimos dormir, como é que o cérebro se comporta? Não, completamente descoordenado. Primeiro é que vais ficar mal disposta. Natural. Aquela má disposição que as pessoas sentem e que depois de tomarem um café sentem-se energizados. Exato. É muito por conta de ciclos. Por exemplo, vamos dar um exemplo, por exemplo, do álcool. Este exemplo vai dar no segundo bloco, porque okay. Nós vamos voltar já. Prontos. É hora de fazermos o intervalo, mas saiba que nós teremos no segundo bloco o Sabias Que. Então volte conosco, visite as nossas redes sociais e fique ligado. Até já. Não importa onde esteja em Angola, a TV Girassol chega até si. Estamos na Zap, na TV Cabo e agora chegamos a DSTV, canal 508. TV Girassol, o futuro é agora. Estamos de volta. Se juntou-se a nós agora, saiba que estamos a falar sobre a higiene do sono. E está conosco o Bernardo Carçoendo, que é hipnoterapeuta e psicólogo. Nós estávamos a falar e a dar um exemplo antes do intervalo, não é? Que era sobre a má qualidade do sono, como é que o cérebro se comporta. Podemos dar isso? Pois, o cérebro comporta-se, primariamente, o teu organismo fica menos predisposto a ser proativo, ativo.
a tua criatividade vai-se embora, certo? A tua capacidade de foco, concentração, planejamento, ou seja, toda e qualquer atividade que antes você fazia normal, elas ficam todas acometidas. Sim, porque está um cérebro comprometido, sem Exatamente. vontade de fazer coisa alguma. Exatamente, exatamente. Daí as pessoas sentirem isto e fazerem a suplementação através da cafeína para poderem se manter energizados. Então, todas aquelas indisposição, falta de energia, foco, incapacidade de ânimo, a capacidade de encaixar informação, tudo isto tem muito a ver com a falta de sono. E isso pode te predispor a patologias. Mas trabalha-se? Trabalha? Sim, sim. Primeiro tem que acertar o ciclo circadiano, ou seja, é importante que tu durmas todos os santos dias no mesmo horário e acordes exatamente no mesmo horário. Agora percebo porque que o meu cérebro manda-me dormir sempre às 21 horas. E deve ser. Muito bom. O ideal é exatamente esta hora, 21 a 22 horas. 22 horas tens de estar efetivamente a dormir. Exatamente. E aqui chamar a atenção aos pais, crianças. Sim. Crianças que dormem acima das 23 horas, ou acima das 22, 23 horas ou melhor, elas vão ter incapacidade de produção do hormônio de crescimento, que é o hormônio GH. É extremamente importante, ou seja, muitos dos pais são culpados dos filhos serem baixinhos. Exatamente. Isso vai dar uma polêmica daquelas, mas pronto, não sou eu quem está a dizer, é a ciência, também não é o Bernardo que está a dizer. Mesmo, porque este hormônio é o hormônio do crescimento. E se a criança não dorme no horário que deve ser, ele perde o tempo em que é produzido esse neurotransmissor. Esse Mas hormônio. dizem que o crescimento também é hereditário. Pai baixinho, mãe baixinha, vai ter uma geração de baixinhos. Tem a ver. As pessoas têm que perceber uma coisa, a genética não é uma sentença, a genética é uma predisposição e que ela precisa efetivamente de ter um meio ou um estímulo para que ele possa sair. Então, não basta simplesmente teres uma predisposição. O mais importante é qual é a influência que vai ter do meio. E quando digo meio, é o meio interno e externo. E externo. Muito bem, doutor. Nós temos um quadro que é o Doutor Responde, e em que, normalmente, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, ou seja, toda a pessoa que participa, deixa uma pergunta para o doutor responder. Então, vamos prestar atenção, olhos na tela, porque o doutor vai responder às vossas questões. Eu gostaria de saber o que quer dizer higiene do sono. Higiene do sono, o que quer dizer? Olha, a higiene do sono nada mais é de que toda a atividade ou comportamento que você vai ter que vai determinar o teu sono. Ou seja, se tu ficas horas a fio ao telemóvel, você está a sujar o teu sono. Se você toma álcool pelo menos 1 ou 2 horas antes de dormir, você estragou o teu sono. Aqui vou parar um pouquinho para explicar um pouquinho, porque leva muita dúvida em função do álcool. Sim, vamos responder a outra, porque é melhor, temos mais. Primeiro, okay. Sim, temos mais. Doutor, como é que podemos cuidar da higiene do sono? Vamos cuidar da higiene do sono. Olha, exatamente, é toda atividade que seja favorável que tu tenhas efetivamente sono de qualidade. Desde acordar na mesma hora, dormir sempre na mesma hora, no caso às 21 horas, ou 22 horas efetivamente estar a dormir, não tomar café a partir das 15 horas em diante, estraga o sono, comidas picantes, beber tomar muitos líquidos, ou seja, um leque de comportamento que venham a sujar o teu sono. Vamos à próxima pergunta. Doutor, como é que podemos ganhar o bom hábito do sono? Bons hábitos de sono. Bons hábitos de sono começa desde o momento que acordamos, né? Acordou, deve-se expor à luz natural para que ative o ciclo circadiano e durante o dia, por exemplo, não deves cochilar mais de 2 vezes, daí numa duração de 5 minutos, porque senão começa já a pôr em causa a qualidade do sono. E dormir todos os dias no mesmo horário, até nos finais de semana. Escusa a exceção, aquele dia que vais à festa ou tem uma atividade, mas esforça, mesmo quando fores, por exemplo, à discoteca ou fores a uma festa, tenta acordar no mesmo horário. Esforça para acordar no mesmo horário. Né? E outras que têm a ver com alimentação, no período noturno, evitar tomar muito líquido, comida
picante, evitar a exposição muitas horas a fio ao telemóvel. A partir das 18 horas a casa não pode ter muita iluminação. Luz branca numa casa nunca deve existir. Luz tem que ser amarela, né? Dentro do espaço, no interior da residência. Pronto, acho que o programa é muito curto para se falar quase de tudo. Não, mas vamos continuar a responder, não é? Porque o doutor responde, nós temos que aproveitar. Temos aqui perguntas dos nossos internautas. A Diolinda de Amaral pergunta, ela questionou aqui 4 coisinhas. Vamos lá ver, fez 4 questões. A primeira, o que pode causar a falta de sono? É efetivamente isso, né? Tu tens problema, primeiro do fórum biológico, sim, certo? Existem pessoas que têm algumas estruturas acometidas que impossibilitam, por exemplo, a produção de melatonina, né? Pessoas que têm pouca sensibilidade ou muita sensibilidade na glândula pineal, que venha a ter isto. Pessoas que têm, por exemplo, dificuldade de produzir serotonina, que ele depois ele altera a composição química e torna-se melatonina, e o comportamento, né? que é o comum. Né? É o comportamento. O teu comportamento é que vai ditar efetivamente se tu tens uma qualidade de sono, né? Que eu acabei de mencionar há pouco tempo. Muito bem. A outra questão é, em caso de falta de sono constantes, é aconselhável tomar algum comprimido para dormir? Primeiramente, não precisa, porque o teu organismo produz efetivamente melatonina para tal. Primeiro é ver, olhar para a estrutura de qual é o teu comportamento durante o dia todo, né? Que é que deve-se fazer essa alteração. Mas o certo é vá consultar um profissional da área, que é para poder fazer então essa alteração e ter um sono tranquilo sem ter que tomar nenhum hipnótico. Muito bem. A falta de sono pode causar fadiga e emagrecimento? Primariamente, o primeiro sinal exatamente isso, é exatamente a fadiga. O emagrecimento também vai ter a ver porque por causa da desregulação do ciclo circadiano, ou seja, se tu te alimentas mal, ou seja, o te alimentar mal pode ser mesmo por conta, por exemplo, da falta de sono. A falta de sono te predispõe a comer comidas hiperpalatáveis, né? Comidas industrializadas, comidas que geram recompensas imediatas. E normalmente este tipo de alimento vai fazer com que você fique mais hiperativo, mais predisposto para produzir mais cortisol e menos melatonina. Muito bem. A última questão é o que fazer quando a falta de sono é exagerada? Ir para consultar um profissional. Sempre? Sempre. Para nunca automedicar-se, nunca por si só criar outros elementos. Primeiramente, consultar um profissional de saúde mental, sim, no caso um psicólogo. Se não, vai ter que fazer mesmo ir ao hospital e consultar um profissional. Muito bem. Nós vamos agradecer a si pelas questões enviadas e por ter participado. Saiba que pode continuar a participar nas nossas redes sociais, ok? E vamos continuar aqui a conversa, doutor. Qual ou como deve ser o ambiente para termos um sono espetacular? Olha, o quarto não deve ter nenhuma luminosidade no momento que vais dormir. O quarto não deve ter rádio, não deve ter televisão, nem aquelas luzezinhas nos aplicativos ou nos moldes, né? Sim. Aquelas luzezinhas. As LEDs. Sim, as LEDs. A luz que o nosso cérebro não identifica, não põe em causa a produção de melatonina é a luz vermelha. Vermelha está tudo bem, né? Então o quarto quando fores para dormir tem que estar completamente escuro, né? Não podes conseguir ver absolutamente nada, tem que estar escuro completamente. Tenho que conhecer também o meu quarto em condições para não pancar nos móveis. Sim. Ou seja, viu tudo, deitou para a cama, apagou tudo e tem que estar completamente escuro. Ótimo. Dentro de casa a iluminação não pode ser branca, como disse aquela hora, tem de ser amarela. E a partir das 17 horas, diminuir o máximo possível de iluminação. Se tiver só um abajur, é suficiente. É suficiente. Telemóvel nunca deve entrar para o quarto, dormir na bancazinha, não. O telemóvel tem que passar, sei lá, na sala, em qualquer outro sítio, menos no quarto. Certo? E a partir das 17 horas, 18, não ouvir música que tenha frequência alta. No caso, você imagina Kuduro, rock,
Muito forte. Não ouvir notícias, não ouvir notícias tristes ou aquelas catastróficas, né? Evitar o máximo possível, não brigar de noite, isso condiciona. Ou seja, tudo isto faz parte, o ambiente influencia na qualidade do sono. A alimentação, como disse aquela hora, não pode envolver, né, picantes, né? Evitar o máximo possível de líquidos, evitar o contacto com luz, raios ultravioletas azuis do telemóvel. Também para quem consome álcool, tente fazê-lo 4 horas antes de dormir. Aqui nesse momento dói, né? As pessoas não gostam de ouvir isto, mas porque o álcool ele é um indutor do sono, mas ele quebra o ciclo do sono. Muito ele bem. leva-te a dormir mais rápido, mas ele faz com que tu pulas os estágios. Tu tens que seguir o estágio e o álcool faz com que você pula. Ok. Sais do terceiro para o primeiro, vai trocando. Vai oscilando. Vai oscilando e derruba o ciclo. Nossa, quer dizer, uma informação, são muitas informações que nós precisamos transmitir, mas acredito que vamos repetir essa temática porque estamos a chegar ao fim. Mesmo. E muitas coisas nós sabemos de facto, mas outras nem sequer imaginamos que existem. Chegou o momento do Sabias que a vossa atenção para as dicas que nós vamos passar. Durante o sono, a sua imunidade aumenta. Nem todo mundo precisa dormir 8 horas. Por quê? Vamos cá ver. Os bebês dormem 16 horas por dia. Os adultos, ou seja, as crianças dos 3 aos 12 anos, podem dormir 10 horas. Dos 13 aos 18 anos, 10 horas. Dos 19 aos 55 anos, 8 horas. E acima dos 55 anos, 6 horas. Conselhos, doutor? Bem, conselhos é que exponham-se à luz natural do dia, é a primeira coisa. Acordou, abre as cortinas, se puder tomar um pequeno almoço na varanda, no quintal, melhor. Durante o serviço, evita estar acima de 90 minutos concentrado. Tem que ter sempre um intervalo, que nós chamamos de estado difuso da mente. E quando tiveres, não pode ter contato com nada que tenha a ver com o trabalho que estás a fazer. Certo? Se puderes olhar para um jardim, melhor. Para relaxar e distrair sim, vai trazer maior oxigenação cerebral. Não brigar, como eu disse, de noite, não ouvir notícias tristes, não tomar álcool poucas horas, pronto, todo aqueles aconselhamentos que eu passei. Mas, acima de tudo, dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário todos os dias. Isso é muito importante. Redes sociais? HipnoSave é o meu consultório, é a página do meu consultório. E BFC Caçuende, tudo junto, é a minha página pessoal. Contactos? 923 43 59 95. Muito obrigada por se juntar a nós e manter este consultório aberto. Obrigado, eu. Chegamos ao final do nosso programa. O nosso consultório fecha por hoje, mas nós pedimos que você visite as nossas redes sociais. Rede Girassol Angola está no Facebook, Instagram, você já conhece. Temos a nossa página do YouTube também, o nosso portal giranoticias.com. Nayel Silva Comunica também tem presença nas redes sociais e nós estamos presentes também nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Hoje ficamos por aqui e voltamos brevemente. Cuide-se. Até já.